Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 notícias. A informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Abastecimento d'água comprometido na Zona Sul com a queima do poço, a bomba do poço P2 no Nova Marília. Tem veículo placa final 0? Pois é, desta terça-feira é dia de pagar o IPVA. SISU, inscrições começam desta terça-feira, ao mesmo tempo em que as notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, estão sendo divulgadas. Sepultado o corpo do jovem de 38 anos de idade que morreu atingido por raio na zona rural de Ocauçu. No momento em que o raio o atingiu, ele falava com o filho pelo telefone celular. Acidente grave na BR-153, Serra de Ocauçu. Carro bate contra caminhão e mulher de 43 anos é a vítima fatal. E mais 2 casos de suicídios em Marília neste final de semana. É um alerta à população. Cuidado com a depressão. A partir de agora, 4 notícias. A informação para você. Uma data que não pode passar em branco. Neste dia 20 foi lembrado o Dia do Farmacêutico. Estamos na Semana do Farmacêutico. O Conselho de Farmácia do Estado de São Paulo faz uma homenagem especial à categoria. Da Real Botica aos tempos modernos e das plantas e ervas medicinais aos complexos compostos medicamentosos de hoje, a figura do farmacêutico conquistou um papel fundamental na sociedade. Mas a história da farmácia no Brasil nos remete ao século XVII. O primeiro curso foi criado em 3 de outubro de 1832, na cidade do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, criou-se na então província de Minas Gerais, em 1839, a Escola de Farmácia de Ouro Preto, a primeira faculdade independente do curso de medicina. Já a Escola de São Paulo veio logo em seguida, em 1898, trazendo consigo uma imensurável colaboração para o desenvolvimento da profissão no país. Embora até hoje o termo farmácia e farmacêutico geralmente remetam a estabelecimentos onde são manipulados ou dispensados medicamentos industrializados, este profissional tem se especializado cada vez mais em áreas como farmácia, análises clínicas e toxicológicas, distribuição e transporte, educação, homeopatia, fitoterapia, farmácia hospitalar, indústria, pesquisa clínica, gerenciamento de resíduos, saúde pública, alimentos e acupuntura. Portanto, são profissionais indispensáveis à saúde de todo o país. Um dos marcos fundamentais para a categoria foi a assinatura da Lei 3.820 em 11 de novembro de 1960, que criou o Conselho Federal de Farmácia e os seus conselhos regionais. A missão do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo é zelar pela ética e disciplina no exercício da profissão farmacêutica, além de fiscalizar a correta aplicação dos preceitos da profissão em todas as diversas áreas de atuação do farmacêutico. O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo cuida e garante que a atividade farmacêutica no âmbito de sua jurisdição seja exercida por profissionais legalmente habilitados e conscientes da importância de seu papel social. Para isso, dispõe de uma ampla estrutura de funcionamento e um contingente de profissionais atuando em diferentes setores. São 23 seccionais e 3 subsedes que estão distribuídas estrategicamente por todo o estado.
Além disso, comissões de ética e comissões assessoras na capital e interior, além de conselheiros, diretores e vice-diretores regionais, trabalham em conjunto para atender aos anseios dos profissionais de uma forma ampla e efetiva. E é uma realidade. Aproveitando a Semana do Farmacêutico, um profissional cada vez mais importante, como foi comentado aí no boletim, cada vez mais importante em termos de saúde pública. É por isso que o curso de farmácia da Unimar, a Universidade de Marília, cada vez tem também uma procura maior. Só que a responsabilidade aumenta, como você confere nesse comentário. Cuidados farmacêuticos é muito simples, na verdade. Todos os cuidados de saúde que um farmacêutico pode prestar para um paciente, quando esse paciente procura a ajuda desse farmacêutico para tirar dúvida, orientação, fazer acompanhamento de um tratamento, todo esse conjunto de cuidados em saúde é o que a gente chama de cuidados farmacêuticos. E para qual tipo de paciente esse cuidado é mais importante? Então, pensando nos pacientes que mais se beneficiam, né, desse tipo de atendimento do farmacêutico, sem dúvida aqueles pacientes que têm, a gente chama de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, asma ou colesterol alto, e que fazem uso de muitos medicamentos, são as pessoas que tomam 5, 6, 7, 10 medicamentos que tem que tomar todos os dias, né, prescrito pelos médicos, certo. São as pessoas que mais precisam desse tipo de cuidado. Essas pessoas costumam ter muitas dúvidas, dificuldades para a utilização, e é muito difícil achar um profissional de saúde com tempo para conversar com esse paciente sobre os medicamentos. Então, esses pacientes acabam se beneficiando mais desse tipo de trabalho. E quanto aos medicamentos de venda livre, aqueles que são vendidos sem necessidade de terem receita, isso significa que eles podem ser consumidos sem orientação? Foi bom você ter tocado nesse assunto. A gente sempre diz que esses medicamentos que são isentos de receita médica, não quer dizer que eles sejam isentos de risco. Então, assim, é bom que esses medicamentos estejam disponíveis para a população, para ela poder fazer autocuidado, né? Eventualmente, que precise desses medicamentos, utilizar. Mas é bem importante que elas contem com orientação do farmacêutico quando forem fazer esse tipo de uso. Esses medicamentos estão lá na farmácia, estão muitas vezes nas gôndolas das farmácias, e essas pessoas podem buscar a orientação do farmacêutico para poder utilizar esses produtos de uma forma mais segura. Principalmente não abusar do uso desse tipo de medicamento, porque o abuso do uso desses medicamentos pode acabar trazendo mais prejuízo do que benefício para esse paciente. Então, realmente, a orientação do farmacêutico em qualquer uso de medicamento, de qualquer tipo, é fundamental. Pode fazer toda a diferença, né? Os medicamentos, eles precisam ser usados corretamente. Normalmente, o tratamento funciona, mas às vezes as pessoas têm problemas, têm dificuldades no uso, né? E é nessas situações que o farmacêutico pode fazer toda a diferença. E, assim, muita gente tem na bolsa ou em casa um remedinho para um mal-estar, dor de cabeça. Qual é o risco que essas substâncias podem oferecer? É verdade, todos nós carregamos esse tipo de medicamento na bolsa. E é super normal, tudo bem quanto a isso. Na verdade, você falou de dois tipos de medicamentos, medicamentos que a gente usa principalmente para dor. Então, analgésicos, anti-inflamatórios, são os medicamentos que o brasileiro mais consome sem receita médica. E ok quanto a isso, mas tem limites, né? Acho que o maior problema é saber o limite. Se você tem uma dor de cabeça, nenhum problema você tomar um analgésico. Pelo contrário, você não vai ficar com dor de cabeça. Os medicamentos estão aí para ajudar. Mas você está tomando algum outro medicamento, de repente, pode ser perigoso. Exatamente. Pessoas que podem estar usando outros medicamentos podem ter interferência, o que a gente chama de interações medicamentosas, que pode acabar prejudicando, mas eu até acho que o principal problema é o abuso mesmo, principalmente com analgésicos, quando a pessoa faz uso por tempo prolongado demais, ela corre o risco de estar mascarando sintomas de muitas vezes de uma doença que pode ser mais grave. Então, a questão não é usar ou não usar, mas é por quanto tempo, de que forma, não é? Por isso é importante que essas pessoas tenham a orientação de um farmacêutico para ele poder dizer, olha, seria bom você parar de usar esse analgésico, eu acho que a gente está passando do limite aqui, seria bom você retornar ao médico para que ele possa investigar esse problema com mais propriedade e estabelecer um diagnóstico correto e um tratamento mais adequado. Então, esse tipo de cuidado é que é interessante. Tá aí, o farmacêutico também faz parte da saúde pública. Parabéns à categoria pelo Dia do Farmacêutico desse 20 de janeiro.
Grave acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira na BR-153, a Transbrasiliana Serra de Ocauçu, por volta de 6 da manhã. Uma mulher de 43 anos, identificada como Valquíria Rodrigues Batista Silva, morreu após esse grave acidente envolvendo o carro e 2 caminhões. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista Laudemar Silva, 48 anos de idade, conduzia o Gol, placas de Campos Novos Paulista, no sentido Ourinhos Marília, quando tentou ultrapassar o caminhão. Estavam vindo aqui para Marília. Acabou colidindo com o veículo, rodou na pista, foi atingido pelo outro caminhão e ficou nesse estado aí o veículo que você acompanhou. Leonildo Silva, 58 anos, marido de Valquíria, estava no banco da frente como passageiro e teve ferimento leve. O motorista Laudemar foi socorrido em estado grave no Hospital de Clínicas aqui em Marília e, lamentavelmente, a vítima fatal é Valquíria Rodrigues Batista Silva, de 43 anos de idade. Bem, um assunto cada vez mais importante em termos de educação. A criança tem que ir à escola. Caso contrário, é a ação do Conselho Tutelar. Uma mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que as escolas deverão acionar os conselhos tutelares municipais sempre que um aluno faltar a mais de 30% das aulas. Antes, o mínimo era 50%. Segundo o Unicef, 7 milhões de estudantes no Brasil têm 2 ou mais anos de atraso. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo diz que as escolas são orientadas a acionar os pais depois de 5 dias seguidos de falta dos alunos. Só quando as ausências superarem 15 dias é que o Conselho Tutelar deve ser avisado. Para este conselheiro tutelar do bairro do Butantã, na Zona Oeste, a tendência é que o número de notificações aumente. Ele defende uma maior atuação da escola junto aos pais para diminuir as faltas. A escola, como a principal ferramenta de inclusão, o principal instrumento que a criança vai ter, que a criança vai ter um vínculo muito maior do que o conselho, é a escola que na primeira semana tem que identificar, olha, essa faltou tanto, e já tomar uma atitude, já ter uma iniciativa, né? Não esperar os 15 dias. Para esta educadora, a medida pode ajudar a combater a evasão escolar, principalmente no ensino médio, mas não pode ser a única saída. Ela alerta que a escola tem papel fundamental para manter o aluno na sala de aula. A escola vê este aluno não como alguém que vai só adquirir conhecimentos, mas como alguém que vai também desenvolver sua sociabilidade, alguém que, principalmente no ensino médio, ele está buscando ser alguém no mundo. Então, por que está com dificuldade desse adolescente entrar neste mundo? Vamos começar a pensar nisso. A escola tem essa responsabilidade, deveria assumi-la. Em educação, polêmica no momento. Resolução da Secretaria Estadual da Educação para organizar aulas em caso da ausência ou falta de atribuições, podendo colocar vice-diretores, coordenadores pedagógicos nas salas de aula e afastar profissionais das funções. Pelo menos a PUESP, que é o sindicato que representa os professores da rede estadual, está divulgando uma nota que acabo de receber aqui. A PUESP divulga a seguinte nota: desorganizar a escola no que diz respeito aos projetos pedagógicos e também promover o desvio da função pedagógica do vice-diretor, do professor coordenador, da sala de leitura e do mediador, não aceitamos. Se falta professor da escola, não é desta forma que vai se resolver a situação, diz a nota da APUESP. Enquanto não houver melhores condições de trabalho, valorização da carreira, melhor infraestrutura das escolas, faltará professor. Por que não resolver a questão dos 10,15% que já houve o ganho da justiça e até agora os professores não receberam?
questiona a PUESP dessa nota, inclusive a regional da PUESP aqui em Marília, também complementando essa divulgação da nota. Destaques do momento: falta d'água na Zona Sul, atingindo também outras regiões da cidade. É que queimou a bomba do P2, o Poço Profundo do Nova Marília, afetando o abastecimento, portanto, da Zona Sul de Marília. O DAI informa que o conserto está caminhando para o final. Gasolina sobe mais 1,2% nesta terça-feira. Subiu sábado 2,5% e agora mais 1,2%. Continua na mesma o governo federal nessa questão do preço do combustível. Tem veículo placa final 0 desta terça-feira, dia de pagar o IPVA para carro, moto, caminhonete, ônibus e micro-ônibus. Então, IPVA, cota única, desconto de 3% ou então a primeira parcela. Caminhoneiros só pagam em janeiro se forem quitar em cota única, 3%, ou então primeira parcela apenas no mês de março. Daqui a pouco, Enem e Sisu e também alistamento militar. Já, já. Ultrarad, há 38 anos atendendo Marília e região com uma estrutura moderna para oferecer conforto e comodidade. Sua missão é realizar exames de apoio ao diagnóstico médico com qualidade e segurança, corpo clínico altamente qualificado e equipamentos modernos para realizar exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, multislice, ultrassonografia geral, 3D e 4D, Doppler colorido, entre outros. Ultrarad Serviços Radiológicos, 3402-2020. Com experiência no mercado da construção civil desde 1986 e mais de 2,5 milhões de metros quadrados construídos e 40 mil unidades entregues, a Menin Engenharia tem como objetivo dedicar-se à construção de obras civis e execução de projetos especializados. Responsável pelos principais projetos executados e entregues em Marília e outras regiões do estado de São Paulo e Paraná. Menin Engenharia assume posição de destaque no setor. Em busca da satisfação total de seus clientes, a Menin implantou o Programa de Qualidade Total, o que explica o sucesso dos seus empreendimentos. Vale Verde Pet Shop Clínica Veterinária, especializada em animais silvestres e exóticos. Linha completa de medicamentos para cães, gatos e pássaros. Rações de todas as variedades. Disque entrega 981318615 e 34134523. Temos Taxi Dog. Parcelamos no cartão. Banho e tosa com profissionais qualificados para melhor atendê-lo e com produtos com excelente qualidade para seu pet. Pet Shop Clínica Veterinária Vale Verde, Rua 15 de Novembro, 2863, no bairro São Miguel.